Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, pela 28ª rodada, e a derrota do Fluminense, né? Derrota do Fluminense pelo placar de 1-0, gol do Eduardo Sacha, né? Aos 16 na primeira etapa, que não vamos falar aqui de tudo que está acontecendo, que é uma preocupação para a equipe do time do Fluminense nessa final da Libertadores, os jogos que vão acontecer, isso está causando de muita preocupação ao torcedor do Fluminense nessas rodadas que estão acontecendo aí. Mas antes disso, a propósito, já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva. Se inscreva no nosso canal de YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanhando também no Conversas Torcedor pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, e acompanhando sempre aqui o Conversas Torcedor Notícias, de terça e quintas-feiras, às 18 horas, no Conversas Torcedor, no YouTube, e também no programa ao vivo, às 11 da manhã, na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM para você, tá bom? Acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversas Torcedor, ao vivo, acompanhando pelo site radioNSC.com, também na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, e pela Rádio Net, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Vamos falar aqui, pessoal, falando sobre esse jogo o jogo que aconteceu no domingo passado, o jogo que aconteceu aí entre Bragantino e Fluminense. O time do Bragantino ganhou de 1-0, gol marcado pelo Eduardo Sacha, cobrando pênalti, vice-líder do Campeonato Brasileiro, lógico, né? Lógico, vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos ganhos, 7 a menos do que o Botafogo, né? Diminuindo essa vantagem para o Botafogo na luta pelo título. O time do Fluminense é o nono colocado com 42 pontos, né? E que tem aí essa preocupação para essa final da Libertadores, né? Que vai ser no dia 4 de novembro, né? Que nós vimos aí. Então, o gol marcado pelo time do Bragantino foi pelo Eduardo Sacha aos 16 minutos, e que o Matheus Gonçalves, que fez uma boa jogada pela esquerda e foi derrubado pelo Alexander, e ao entrar na área, o atacante converteu, o Sacha, né, converteu a cobrança, o 15º gol dele na temporada e o 10º gol dele no Campeonato Nacional, e até o Cano fez o gol, mas estava impedido aos 45 minutos. Então, falando sobre isso aí, pessoal, no primeiro tempo, resumindo a primeira etapa, inclusive, em que o time das duas equipes, né, que fizeram um bom primeiro tempo, inclusive, de um jogo intenso, né? Em que, tendo essa pressão da equipe do Massa Bruta diante do Tricolor Carioca, né, pressionando, né? Conseguiu ter o controle de jogo no início da partida, né? Em que tivemos aí, no início do jogo, inclusive, tivemos aí de uma pressão, né? Muito grande, o time do Fluminense. Tivemos aí o lance na trave do Aderlan, inclusive, que conduziu pela meia direita, pela meia esquerda, melhor dizendo, tentou o cruzamento para o Sacha, o atacante não conseguiu desviar de cabeça, e a bola vai direto na trave direita do Fábio, né, que uma ótima chance, 1 minuto de partida, e o Matheus Gonçalves aos 3, né, que recebeu, tirou o Martinelli da jogada e arriscou de um forte chute, e a bola explodiu na trave, mesmo no mesmo lugar do chute do Aderlan, né, o time do Bragantino indo para os contra-ataques, né, no início da partida pressionando o time do Fluminense, que teve uma chance com o do lance da equipe do time do Fluminense, que o Bragantino teve uma oportunidade. O Bragantino tentou apertar a saída de bola da equipe do time do Fluminense, mas os comandados do Diniz conseguem sair de uma boa troca de passes, o que não conseguiu encontrar o Samuel Xavier livre, né, pela direita, né, e o lateral arriscou um chute, mas mandou para fora, né, aos 7 minutos. A equipe do time a equipe do time do Bragantino teve o pênalti, né? Pênalti para o Bragantino, lógico, né? O Matheus Gonçalves fez uma boa jogada, driblando o Diogo Barbosa, e foi derrubado pelo Alexander. Os jogadores do Fluminense reclamaram de um impedimento do Matheus Gonçalves no início da jogada, em que o VAR não chamou e o pênalti foi confirmado, né? Que o Wilton Pereira Sampaio, jogadores do Fluminense, reclamaram do juiz. E aí, aos 16, depois de 4 minutos de reclamação, né? O Sacha fez o gol, convertendo o pênalti, marcando o 15º gol dele na temporada e o 10º gol dele no campeonato, né? Goleiro por um lado, bola no canto direito, no canto esquerdo, né? E marcando o gol na equipe do time do time do Bragantino.
Então, dos 17 aos 40, o time do Bragantino teve o controle da partida na primeira etapa, conseguindo ter um controle no início da partida. Só que dos 17 aos 40, o controle da partida mudou de lado, que é o do Fluminense. Então, e tendo uma troca de passes, né? Logicamente, a equipe do time do Fluminense teve algumas oportunidades, né, na partida, teve as oportunidades do jogo, como foi na jogada, inclusive aí do Keno, que fez uma boa jogada pela esquerda, né? E achou Cano no meio da área, o camisa 14 limpou a zaga, né? E chutou forte, mas o Creiton defendeu com o pé e seria o gol de empate do Fluminense, e aí teve essa oportunidade de gol e marcado pela intensidade das duas equipes na primeira etapa, né? Ou seja, teve também no lance também de quebra, também teve o lance também aos 37 também, do Arias que bateu direto, né, numa cobrança de falta, e o Creiton se esticou todo para fazer a defesa, que foi escanteio, né, que depois, aos 38, o Arias cobrou escanteio, curto na sequência, o Alexandre arriscou de um cruzamento, mas a bola ficou fácil para o Creiton, e outro aos 41, o Diogo Barbosa tirou bem na jogada, o Aderlan na jogada, e arriscou de fora da área, mas o chute saiu fraco e ficou fácil para o goleiro Creiton para defender. Então, procurando as chances de gol, a equipe do time do Fluminense não conseguiu efetuar, né, do lance de gol, né, do 17 aos 40, inclusive, teve essa chance de gol. Então, meus amigos, pela intensidade das duas equipes, que também a equipe do time o Bragantino jogando bem, inclusive o time do Bragantino tendo o jogo, inclusive, né? O time do Bragantino teve a intensidade no jogo, né? Que o Pedro Caixinha faz, né? Do poder nessa marcação sem bola, que nós vamos falar aqui sobre isso aqui no segundo tempo, que principalmente, né? O time do Fluminense e o Bragantino, que até porque de uma marcação, da intensidade, da organização no primeiro tempo, que as equipes tiveram no primeiro tempo, em que, se no primeiro tempo teve essa pressão das duas equipes, quando perdiam a bola, que dessa pressão, nessa intensidade, na marcação sem bola, só o Bragantino fez isso na segunda etapa. Por que isso, Rafael? É uma coisa que eu quero entender. O Fluminense até tentou sair jogando aí em algumas oportunidades, em raras oportunidades, até teve uma mexida do Bragantino com o Jadson Silva, do lugar do Eric Ramírez, né? O Eric Ramírez saiu para a entrada do Jadson Silva, na volância da equipe do time do Bragantino, e que o time do Fluminense tentando organizar, mas a equipe do time do Bragantino, só o Bragantino teve essa intensidade de uma marcação sem bola, né? Porque, né, teve chance do time do Fluminense com o Diogo Barbosa que driblou o Aderlan e arriscou o chute cruzado, né? A bola saiu forte, mas passa raspando a trave aos 3 minutos. E aí, meus amigos, e teve raras oportunidades a equipe do time do Fluminense, né? Na partida, que tentou aí também, inclusive, o time do Bragantino tentando... o Fluminense tentando fazer uma pressão, conseguir sair da pressão do Bragantino, né? Que a equipe do time do Bragantino teve a chance, teve essa oportunidade também de uma marcação. O Matheus Gonçalves roubou a bola de Martinelli e ficou com o Sacha, né? E o atacante tentou passar para o Matheus Gonçalves, mas exagerou na força, né? Inclusive aos 8 minutos, por exemplo, de marcação que o time do Bragantino tem nessa situação. Então, também o time do Fluminense teve o Ione Gonzalez no lugar do Alexandre e até tentou colocar o Ganso no lugar do Danielzinho, mas não conseguiu, mas não adiantou em nada, porque o time do Bragantino, né, não adiantou, inclusive, né, não adiantou, melhor dizendo, que o time o Diniz tentou ajudar a saída de bola do time, colocando o Ganso repetindo, mas não adiantou. E o Bragantino pressionou, mas não teve chances claras, não teve claras chances de gol, né, que aconteceu na partida para ampliar o marcador. Também teve
substituições da equipe do time da equipe do time do Bragantino, mas antes teve o lance do Matheus Gonçalves aos 16, que antecipou o passe e conseguiu puxar um bom contra-ataque, a bola passada para o Sacha, que tentou limpar o lance, mas perdeu a bola e ficou fácil para o goleiro Fábio para ficar com a bola. Então, teve aí as substituições da equipe do Bragantino com o Andrés Hurtado, Mosqueira e o Borbas, que entraram nos lugares do Aderlan, do Vitinho e do Sacha, né? Então, teve aí o Cano aos 18 que tentou, o Creito saiu jogando errado, mais uma vez, que mandou a bola na cabeça do Arias, né? O colombiano achou o Cano pelo meio, né? O argentino vira com um belo chute, né? Virou com um belo chute, né? E mais o Creito se recuperou e fez a defesa, certo? As equipes a equipe do time da equipe, né? Do time do Bragantino fazendo a pressão, o time do Fluminense tentando troca de passes para conseguir sair jogando e não conseguindo, né? E para tentar sair jogando, inclusive, porque o time do Bragantino tem as ótimas. Teve essa situação do time com a marcação bem, né? Inclusive, né? E que pressiona muito, né? A equipe do time Fluminense, que até também chegou aí a trocar mais uma vez com o Léo Fernandes no lugar do Diogo Barbosa, e que a equipe do Bragantino teve aos 29 com o Léo Ortiz antecipando o passe do Martinelli passando para o Mosqueira. O camisa 14 fez uma boa jogada, cruzou para o Borbas, mas o argentino não conseguiu fazer o desvio aos 29 minutos, né? E também teve a substituição aí do time do Bragantino com o Luan Cândido no lugar do Matheus Fernandes, tentando conseguir chegar até os contra-ataques. O Fluminense tentando empatar, mas tendo os contra-ataques que são precisos. Por exemplo, aqui que o Mosqueira fez uma boa jogada pela esquerda em direção ao meio e arriscou um chute rasteiro de fora da área. Fábio se esticou todo e consegue fazer defesa de 36. Aí teve do público de 6.813, né, pagantes, 6.813 pagantes no estádio, né, no estádio Nabi Abidjedid. E aí depois teve a substituição do Fluminense com o Lelê no lugar do Samuel Xavier, o time do Fluminense indo para o ataque, né, inclusive para tentar fazer o gol, né, o Lelê no lugar do Samuel Xavier. E aí o time do Fluminense teve o gol marcado aos 45, com o Cano que recebeu de um belo lançamento né, e saiu cara a cara com o Creighton, né, o camisa 14 chutou cruzado para empatar a partida, mas o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro de vídeo, melhor dizendo aí, né, viu o impedimento do atacante do Fluminense para a partida seguindo a partida pelo placar de 1-0 para a equipe do time do Bragantino. Então, teve a chance de gol, né, mas infelizmente não conseguiu, né, no último lance, inclusive, aos 52, que o Arias lançou para o Lelê, o atacante tentou o chute, mas acertou em cima do Léo Realpe, né, o zagueiro da equipe do time do Bragantino, o Léo Realpe. Então acabou a partida pelo placar de 1-0 para o Bragantino, né, vice-líder do campeonato, 52 pontos ganhos, Fluminense nono colocado com 42, então temos aí o Bragantino que vai encarar nesta noite, que já está encarando, né, contra a equipe do time do Atlético Mineiro lá no estádio Nabi Abidjedid. Hoje, né, está enfrentando o time do Atlético Mineiro lá no estádio Nabi Abidjedid, nesse jogo que está acontecendo, né, em andamento. E o Fluminense está jogando em andamento, está em andamento esse jogo do Fluminense nesta quarta-feira contra o Goiás em Volta Redonda, né? Ambos os jogos começaram às 7 da noite. Tá bom, pessoal? O Bragantino e Atlético Mineiro estão jogando, né, nesta quarta-feira, e o Fluminense está jogando contra o Goiás também nesta quarta-feira. Os jogos começaram às 19 horas. O Fluminense e Goiás no estádio Raulino de Oliveira e o Bragantino enfrentando contra o Atlético Mineiro lá no Nabi Abidjedid em Bragança Paulista, certo? Falando aqui das estatísticas, o Fluminense teve mais posse de bola na partida, 59% de posse de bola pelo Fluminense contra 41% do Bragantino, certo? 59% pelo Fluminense contra 41% do Bragantino. Faltas 17-13 para o Bragantino, 17-13 para a equipe de Bragança Paulista, a massa bruta de Bragança, né, de Bragança Paulista,
certo? 17-13 para a equipe do time de Bragança Paulista. Finalizações 21-12 para o Bragantino e chute no gol 5-2. 5-2 para a equipe do time do Fluminense. Repetindo, finalizações 21-12 para a equipe do Bragantino e chutes no gol 5-2 para a equipe do time do Fluminense. Tá bom, pessoal? E vamos ver o que vai acontecer aí, que nós vamos estar comentando aí, principalmente aí dos jogos que estão acontecendo na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos acompanhar esses jogos aí. E o Fluminense de uma preocupação muito grande para essa final da Libertadores da América, que não está fazendo os bons jogos aí, o Fluminense, nas partidas que está sendo realizado. Então, vamos ver o que vai acontecer e voltar, tentar conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque senão aí vai vir de um ponto de interrogação para a final da Copa Libertadores da América. Com certeza, uma grande preocupação para a torcida do Tricolor com o rendimento da equipe dentro de campo. Certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e mais um pós-jogo, tá bom? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, pelo Instagram, também no Facebook, não esquecendo de nos acompanhar no Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando o Conversas de Torcedor ao vivo no YouTube, também na Rádio NSC, 98.7 FM, também pela Rádio NSC.com, pela Radiosnet, 11 da manhã, Rádio NSC, lá nas ondas da rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98.7 FM, com o Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe, falando sobre futebol carioca para você, tá bom? E repetindo, no Conversas de Torcedor Notícias, terças e quintas, às 18 horas, no YouTube. YouTube Conversas de Torcedor, transmitindo ao vivo também no Conversas de Torcedor ao vivo pelas ondas da rádio NSC 98.7 FM. Combinado? Muito obrigado a todos. Repito, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu like no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Estamos juntos e vamos acompanhar os jogos da 29ª rodada do Campeonato Nacional e também falando do Conversa de Torcedor Notícias amanhã a partir das 18 horas, tá bom? E também nesse sábado às 11 da manhã para a Rádio NSC. Um forte abraço, felicidades a todos vocês que acompanharam aqui no nosso pós-jogo. Repito, um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.